Esse cacto se adaptou a nascer em terras bem duras e cheias de pedras. As folhas são assim porque eles captam água o tempo todo. Qualquer gota de sereno, de chuva, garoa ou até mesmo orvalho são suficientes para o quipá conseguir captar água e encher suas folhas. Esses aqui são seus frutos. Ricos em água e açúcares, esses frutos têm uma função ecológica muito importante. Eles servem de alimento para pequenos animais, como insetos, aves e até mamíferos. E também são utilizados por algumas culinárias nordestinas. Agora eu vou mostrar um processo muito interessante para vocês. Esse aqui é um trabalho em equipe dos animais para consumir esse fruto. Primeiro, essa espécie de formiga vem e corta o fruto, como se abrisse uma tampa. Fazendo isso, ela pega o que ela precisa e deixa o fruto aberto. Isso facilita que outros animais que não conseguem abrir o fruto se beneficiem da polpa dele. Consequentemente, dessa forma, as sementes são dispersas. Olha que legal, aqui eu encontrei um fruto já destampado pelas formigas e comido pelas aves. Assim que cai no chão, o fruto inicia um ciclo de reprodução. Depois que os pássaros consomem ou cai o frutinho na terra, nasce uma mudinha desse tamanho aqui. Essas bolinhas de barro em volta da planta são humus de minhoca. As minhocas terminam de comer o fruto em decomposição, deixam seu humus sobre a semente. A umidade da noite permite a germinação e a continuidade da espécie. Porém, essa não é a única forma de reprodução. O mais interessante é que quando o fruto não cai nem gera sementes, o quipá aborta suas próprias folhas e elas caem no chão, enraizando dessa forma aqui. E assim, mesmo sem sementes, ela origina uma nova planta. Um único pedaço de folha que cair no chão já é o suficiente para ela se propagar novamente. Se não enraizar, ela floresce da mesma forma. Tudo isso é a força da natureza e a adaptação extrema de certas espécies de plantas e cactos do Nordeste. Mas essa adaptação não para por aí. Também podemos encontrar o quipá nascendo sobre rochas, com quase nada de terra, muito mais quente do que um campo ensolarado, o que faz desse cacto quase imortal. Nas rochas ela também dá frutos e bem mais doces do que os frutos que dão nos campos abertos, porém em menor quantidade, mais vistosos e chamativos. Essa planta consegue se adaptar aos mais extremos níveis da natureza. Com raízes rasas e espalhadas, ela consegue aproveitar qualquer gota d'água que cai, ainda que sobre pedras. Quanto mais difícil for a sobrevivência naquele ambiente, aí que ela vai se adaptar mais ainda. O mais impressionante dessa planta da caatinga é que ela não serve simplesmente só para alimentar os animais, mas também tem propriedades medicinais que é usada no Nordeste há muito tempo, fazendo dela uma planta mais do que especial. Ela é uma representação da resistência do Nordeste. E isso nos mostra que a natureza ainda tem muito a nos ensinar. Deixem seu like, se inscreva no meu canal para ficar atento às novidades. Até o próximo vídeo.